estava agora há pouco utilizando a inteligência artificial ridícula para criar algumas imagens, e eu precisava de uma imagem que Não, na verdade foi o texto. Isso. A imagem também deu problema. Mas no texto que eu queria, eu precisava especificar que não existe, não é o tema desse assunto, tá? O tema desse assunto é sobre a montagem, é sobre a inteligência artificial. E eu precisava montar um texto que eu precisava de algumas palavras-chave. E nesse texto, ele tinha... Eu ia falar sobre que o sucesso, ele não... Existe uma regra para ele, não existe um segredo. E que o trabalho árduo, ele não é sinônimo de sucesso. Eu vou dizer para vocês, foi impossível criar esse texto. Porque por mais que eu tentasse ensinar a treinar a inteligência artificial, ela insistia em ser ridícula. Ela, toda vez, ela dava continuidade ao texto, mas exaltando que o trabalho árduo gera frutos bons. Isso mostra o quê? Que no meu livro, né, Ridiculous EA, que tem na Amazon, sempre fica no link abaixo, e nele tem um tipo de situação que eu mostro que as inteligências artificiais não conseguiriam responder. É lógico, a partir do momento que talvez colocarmos o algoritmo, então vai aumentar o banco de dados dela. E aí, a partir daí, talvez ela tenha. Mas, e assim, é uma maneira que eu estou falando aqui, sobre esse texto. É impossível. Por quê? Porque as inteligências artificiais, elas são treinadas por quem? Por nós. Então, talvez seja impossível falar para ela que o sol é azul, né? Porque já está enraizado nela que o sol é amarelo. Então, tentar mudar esses conceitos talvez seja impossível, porque elas são realmente influenciadas a fazer determinado tipo de coisa. Na própria criação das imagens, toda vez que eu tento criar algum tipo de coisa um pouco mais complexa, não há prompt capaz que crie. Eu coloco um desafio para vocês. Escreva um prompt em qualquer site de inteligência artificial que cria imagens, que faça uma pessoa, né, vestida metade social e a outra metade com roupa de banho. Vai ser... E depois coloquem os links, né, mandem um e-mail, tem o meu contato sobre, porque eu realmente não consegui. Eu tentei muitas vezes e acabei não conseguindo, confesso. Tem outras coisas, né? Colocar uma pessoa sentada, uma pessoa em pé, com o nariz de palhaço, e as outras pessoas ao redor, sem nariz de palhaço. Também não consegui. Sai todo mundo sentado com nariz de palhaço. Ou seja, né? Eu sei que estamos ainda iniciando há muito tempo para termos as inteligências artificiais ridículas, elas serem melhoradas, né? Deixar de ser menos ridículas. Mas eu acredito que certas coisas sempre vão acontecer, porque elas são treinadas por nós. Então, essa parte humana
que nós temos da percepção, que ela muda, né, de contextos e tudo mais, ela sempre irá existir. E temos também outros fatores, né? Vou aproveitar e colocar nesse próprio vídeo a construção de músicas, né? Alguém já tentou criar uma música por inteligência artificial? Também é ridículo. É algo que nos deixa muito tristes, porque o esforço que nós fazemos de colocar para criar com tal compasso e com tais notas, até aí tudo bem. Mas a partir do momento que passa-se a inteligência artificial ridícula para poder ter um tipo de criação e tudo mais, então é isso, elas não criam mesmo. Não há como ensinar elas a ter uma harmonia, algo que seja realmente interessante. Vai sempre ser aquela batida forte e tudo mais. No restante, né, funciona muito bem. Quando eu tenho uma imagem e eu quero dar uma continuidade na imagem, mesmo assim ainda perde-se muito tempo. Mas na maioria das vezes ocorre o que é bom. Eu estava ensinando uma amiga esses dias, ela trabalha com nutrição e ela começou a criar algumas imagens para ela utilizar. E logo de cara ela me enviou algumas que ficaram perfeitas, mas sempre é no acaso. É muito, a maioria das coisas que eu tento criar com a inteligência artificial ridícula são acasos. Então, uma hora eu coloco, dá uma sorte, como tem aí a imagem do thumbs, né, do vídeo Por Amor Nós Mudamos, né, ou somente mudamos por amor. Aquela imagem ficou uma obra de arte, ficou perfeito. E tem outras, né, que são mais algum tipo de montagem, a parte do arquétipos e animais de poder, eu achei bem interessante. Na maioria das vezes sai interessante, mas tem que ter uma composição, porque elas sempre são tendenciosas, né? Elas parece que elas têm um caminho, né? E quando você percebe alguma coisa, principalmente nos textos, que ela tem um tipo de vício, exatamente isso, aí é difícil. Aí é complicado, porque você tem que mudar completamente o contexto para que possa ter algo palpável. E mesmo assim, para que fique algo interessante, exige muita edição. Talvez, na maioria das vezes, é muito mais fácil criarmos, né? Talvez na imagem nem tanto, né? Quando precisamos de um boné em cima de um gato, por exemplo. E aí até desenhar um boné tem que... Eu não sou ilustrador, então... E caçar um gato, fotografar, ou então pegar algum tipo de imagem que não tenha direitos, é complicado. E a inteligência artificial, ela facilita isso. Já temos um outro vídeo que diz a respeito que a inteligência artificial, ela veio para fazer aquilo que é chato, né? O trabalho repetitivo, para sobrar a nós humanos mais tempo para criar. Então, nesse vídeo, o que ele gostaria de mostrar é que a inteligência artificial, ela tem vícios. E esses vícios, esses paradigmas, essas crenças, elas vêm de nós humanos para a inteligência artificial. Gratidão, gratidão, gratidão.